gente fez projeções para carga em bases regionais e por classe de consumo, né? E a ideia aqui é a gente passar pelos pontos que a gente enfrentou ao longo desse trabalho, mostrando um pouquinho da metodologia, enfim, e dos resultados que a gente alcançou. E ao final a gente passa rapidamente pelos cenários de gás, que o Richard também comentou, que se encaixa em outra parte do trabalho, mas que a gente desenvolveu também aqui no âmbito aqui do matriz robusta. Bem, como foi apontado, o planejamento do setor elétrico ele vem ficando cada vez mais complexo, né? Então, de um lado você tem as fontes não despacháveis, né? E de outro, novas tecnologias, e a gente pode aí, ainda que não tenha sido objeto do trabalho, a gente pode citar, por exemplo, a inserção de ar-condicionado, né? Que nos últimos anos a gente pode considerar como uma das tecnologias que alterou o perfil de carga, né, do sistema. E o fato é que a gente tem cada vez mais desafios no sentido de lidar com essa alteração da demanda, não só a tendência de crescimento da demanda, como o Richard também apontou ao longo da apresentação introdutória, como também ao longo do dia, quer dizer, as variações aí na curva de carga, elas exigem uma administração do sistema que envolve bastante flexibilidade para o atendimento da demanda. Então, a carga, quer dizer, a projeção de carga, ela se insere nesse contexto, né, de ampliação aí das dificuldades e da complexidade de geração, de administração do sistema, né, e também do planejamento para a expansão, que é onde a gente atua aqui também no trabalho. Quer dizer, quanto vai se consumir, né, quanto a carga vai crescer, onde ela cresce, né, e quando se consome, quer dizer, é um padrão aí eurosazonal que tem que ser atendido. Não basta você ter capacidade para atender uma média, mas tem que ser capaz de atender as variações aí de ponta da demanda. Para a projeção, então, de carga, a gente ficou aqui dentro do trabalho matriz robusta, responsável pela projeção da expansão da carga regional e do consumo, e a Diamond fez a inserção, né, incidiu sobre essas projeções que a Tendências elaborou, né, vamos dizer assim, os impactos das tecnologias disruptivas, né, e também desenhou, quer dizer, construiu a curva de carga de demanda para as classes e para as regiões, como vai ser visto à frente, na apresentação da Diamond, que é a nossa apresentação. Bem, as etapas que a gente seguiu aqui para a projeção de carga, a gente está descrevendo aqui. Então, a gente, num primeiro momento, a gente fez construção de cenários macroeconômicos, enfim, a economia, ela condiciona o crescimento da demanda, né? Uma segunda etapa do trabalho envolveu a regionalização dessas estimativas macroeconômicas, ou seja, para dar insumos para a projeção e para a estimação de carga, para a modelagem da carga nas regiões, quer dizer, a gente precisava de séries regionais para os determinantes do consumo, né? Aí uma terceira etapa, que é a modelagem da carga propriamente dita, e aqui a gente fez modelos para as classes de consumos em cada região, então a gente rodou modelos para cada uma das regiões delimitadas no trabalho, para 5 classes de consumo, então residencial, industrial, comercial, outros e rural, né? E por fim, uma quarta etapa, que é a projeção propriamente dita, né? Então, de posse dos modelos desenvolvidos e das projeções para as variáveis explicativas aí do consumo de energia, a gente fez as projeções para a carga no horizonte de 10 anos. Bem, a primeira etapa, então, de projeção de variáveis macroeconômicas é um trabalho que a gente corriqueiramente faz na Tendências, né? Ele tem algumas etapas, né, e a gente projeta, em geral, 35 variáveis aí para cada cenário. A gente faz 3 cenários aqui para o projeto, então um cenário básico, um otimista e um pessimista,
E esse processo ele envolve, num primeiro momento, a definição aí de premissas, que a gente chama de variáveis exógenas, né? Então, são aquelas variáveis que a gente pode imputar nos modelos e que depois são definidas as variáveis em modelos de consistência, né? Ou seja, modelos que garantem a coerência entre as variáveis econômicas. Então, o processo é esse. A gente tem essa definição de premissas, né? E aqui a gente tem debates e a gente traz convidados externos para tratar sempre dos problemas mais prementes da economia, né? Então, essas são definições de premissas que envolvem bastante conhecimento dos pontos aí mais importantes para a economia, e depois essas premissas são imputadas nos modelos de forma a se obter as principais variáveis econômicas. Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, no gráfico da direita, a gente pode ver algumas das variáveis, essas 35 variáveis, então crescimento do PIB per capita, desocupação, dívida bruta e assim por diante, são variáveis que saem dessa primeira etapa do trabalho. Bem, a segunda etapa que a gente apontou aí é a regionalização das projeções, e aqui a gente já teve um primeiro problema para a gente resolver, né, que diz respeito a custos do trabalho, quer dizer, custos seja em termos de monetários ou custos de horas de trabalho, enfim. A gente teve que delimitar regiões para projeção regional, né, dado que eu até descrevi aqui no slide, vocês podem ver na parte de baixo à esquerda, né, a gente, se fosse projetar os 27 estados, a gente teria que fazer 135 modelos econométricos, quer dizer, um para cada classe de consumo em cada uma das regiões, né, 405 projeções, né, isso envolveria projetar praticamente 1.500 variáveis para explicar esse consumo, ou seja, variáveis inputs desses modelos para projetar os 27 estados, né? Isso sem dizer as variáveis que a gente teria que projetar para fazer essas 1.500 estimativas de inputs do modelo. Então, a gente estabeleceu um método aqui, uma diretrizes para fazer essa delimitação das regiões, que envolveu, em primeiro lugar, analisar a correlação do consumo das regiões, e aqui o objetivo era aplicar crescimentos semelhantes para estados com padrões semelhantes de consumo. Então, aqui a gente viu como está descrito aqui a correlação entre os consumos, né, dos estados, e também, em alguns casos, a gente também analisou, acabou agrupando esses estados por questões relacionadas à estrutura produtiva desses estados, ou seja, aquilo que poderia unir os estados pelo crescimento da economia, menos olhando para o passado, mais para o futuro. Então, a gente delimitou 7 regiões, né, que seriam Norte sem Tocantins, Matopi, Maranhão, Tocantins e Piauí, Nordeste sem Maranhão e Piauí, Sudeste sem o Rio de Janeiro, Sul e Centro-Oeste. Matopi e Rio de Janeiro, aí mais por questões, vamos dizer assim, econômicas do que necessariamente apenas por questões de correlação entre o consumo no passado. Então, Matopi como uma fronteira agrícola importante do país, e o Rio de Janeiro pela economia do petróleo, enfim, que gera uma dinâmica toda específica para essa área. Enfim, a regionalização, ela já que seria a segunda etapa, ela parte aí de uma perspectiva de uma análise bottom-up, né, em que a gente analisa as especificidades e especializações das regiões. Então, por exemplo, eu trouxe o gráfico aqui de participação do PIB à esquerda, também abaixo, a gente pode ver que varia o peso de cada segmento da atividade enfim, na economia. Isso condiciona o crescimento do PIB, da atividade econômica e do consumo. Óbvio que também há variáveis como demografia, etc., mas então a gente faz essa análise para todos os estados, para todas as regiões, gerando esses inputs para a expressão do consumo. A terceira etapa, né, corresponde à modelagem da carga, né? Então, a gente fez modelos, e aqui a gente usou inferência estatística, quer dizer, olhando para uma amostra, usando técnicas estatísticas, a gente definiu, então,
relações entre a variável que a gente chama de dependente, né, no caso, o consumo de energia, né, das diversas classes, e a gente fez testes aí empíricos, né, no sentido de tentar descobrir quais variáveis explicam melhor o consumo daquela classe de consumo naquela região. Bem, aqui eu trouxe um resultado só para exemplificar. Então aqui está o consumo comercial de energia no Centro-Oeste, que foi explicado, no caso, pela tarifa de energia, pelo PIB, pela produção agrícola, pela massa de renda das famílias, pelo número de consumidores, pela população e pela temperatura, né? E à direita a gente vê o que a linha verde do gráfico da direita é o que foi estimado, a linha vermelha é efetivamente consumido. Esse processo ele envolve algumas etapas também, a especificação das equações, uma construção de banco de dados, enfim, uma vez que a gente definiu as variáveis explicativas que a gente acha que pode explicar o consumo, a gente tem que construir o banco de dados. Houve uma estimação na sequência dos parâmetros, né, com base na técnica de econometria que a gente está descrevendo aqui. A gente, na sequência, verifica, quer dizer, faz testes desses parâmetros obtidos. Eles têm que estatisticamente fazer sentido, né? Quer dizer, parar de pé, em outras palavras, e depois uma última etapa em si, que é a previsão. Com base nesse modelo, a gente imputa nele as projeções para essas variáveis, para obter as projeções para as regiões. Enfim, na verdade, a gente modelou o consumo, né? E aí por dois motivos principais, né? Por uma ausência de dados estaduais para carga de energia, pelo menos, enfim, a gente não obteve esses dados de forma pública, né, fácil de obter, e principalmente por ser possível ter esse dado por classe de consumo. E aí isso permitiu depois que a Diamond imputasse, né, para cada classe de consumo os impactos das tecnologias disruptivas, quer dizer, que são afetadas de forma diferente, obviamente, por essas tecnologias, né? E a gente não tem grandes perdas para o objetivo do trabalho, que é uma simulação do sistema no longo prazo. Se a gente observar no gráfico que está nessa tela, a gente vê que as variações do consumo e da carga são muito próximas, a não ser num período que está bem delimitado aí e também especificado que por uma mudança de metodologia que essas curvas se descolaram. A gente vê que no período seguinte elas voltaram a apresentar um padrão bastante semelhante. Então não há nenhuma perda para os objetivos desse trabalho em projetar o consumo no lugar da carga e usar essa variação depois para definir os níveis de carga. Então, as variáveis que a gente projetou, como já mencionei, né, são consumo de eletricidade comercial, residencial, industrial, rural e outros. Pensando nas variáveis explicativas, né, então a gente testou muitas variáveis ao longo desse processo, é um trabalho bastante exaustivo de tentar descobrir aquelas variáveis que explicam melhor o consumo de energia das diversas classes, né. Então, como eu disse, foram 35 modelos estimados, um trabalho bastante extenso aí em termos de estimação, e a gente teve aqui, então, no final, essas variáveis que estão descritas. Eu não vou passar por cada uma para respeitar aqui o tempo, não vou explicar em detalhe cada uma para respeitar o tempo de apresentação, mas depois também a gente está à disposição para responder perguntas. Mas as principais variáveis que a gente usou para explicar o consumo foram a massa de renda do trabalho, quer dizer, o volume de renda que as famílias têm para gastar, né? Só um aviso, 3 minutos, tá, do seu tempo. Ok, obrigado, Eduardo. Perfeito, vamos lá. Domicílio, índice de mobilidade, isso foi para lidar com a questão da Covid, quer dizer, a quebra estrutural que houve, dos modelos com esse episódio. Domicílios, temperatura, pluviometria, um indicador aqui de atividade do comércio, a PMC, pesquisa mensal do comércio, pesquisa industrial, e aí olhando para aberturas específicas da indústria, também alguns agregados dessa pesquisa industrial mensal, como a indústria de transformação ou a indústria extrativa, produção agropecuária, número de consumidores, tarifa, o PLD e preço de óleo e combustível. Quer dizer, essas foram as variáveis que a gente acabou utilizando aí para explicar
o consumo de energia. Passando aqui, então, para os principais resultados, então a gente desenvolveu esses modelos, imputou as projeções para as variáveis explicativas de cada uma das variáveis dos modelos e obteve os resultados, então, aqui para o consumo / carga de energia nos próximos anos. Então, trouxe aqui os principais resultados. Óbvio que a gente tem um detalhamento muito grande disso, mas a gente não tem tempo aqui para apresentar. Então, principais conclusões. Então, a gente estimou aqui crescimentos que são menores do que aqueles que a gente observou na última década, né? Então, a gente está vendo aqui para Brasil, no período de 2005 a 2014, eu excluí aqui todo o período de crise, quer dizer, em que os padrões podem ser tidos como anormais, a relação entre crescimento de energia e a economia. Eu deixei períodos em que a gente espera que tenha uma relação mais parecida com o histórico, para a gente poder comparar. Então, a gente observa aqui o crescimento do Brasil na década de 2005 até 2014 de 3,6% contra 2,6% para os anos à frente, né, de 2022 a 2029, e assim por diante para as regiões, né. Então, se espera, em geral, crescimentos menores para o consumo de energia. A relação carga-PIB, a gente chegou a um resultado para o agregado do Brasil muito semelhante ao que se observou nesse período, né. Então, projetando de forma desagregada, como a gente já apontou aqui, chegou a essa relação carga-PIB muito parecida, mas variando bastante entre regiões, né. Uma consequência dos crescimentos que a gente estimou para as regiões é de que Sudeste e Rio de Janeiro continuam perdendo participação, eles crescem abaixo da média Brasil, né, enquanto Mato Piba, Norte, sem Tocantins, né, Nordeste, sem Piauí, Maranhão e Centro-Oeste ganham participação, ou seja, o consumo nessas regiões cresce acima da média Brasil, e o Sul permanece relativamente estável em termos de participação no consumo, né. Se a gente pensar em crescimento por classe de consumo, esse resultado é bastante interessante. A gente deve ter crescimentos mais próximos, um crescimento mais homogêneo, sem essa disparidade que a gente observou no período anterior, em que consumo comercial e residencial cresceram bastante acima, por exemplo, do industrial. E, por fim, aqui, olhando para os três cenários, para esse período de 22 a 29, superada a crise, crescimento no cenário básico convergindo para 2,6% ao ano, pessimista 2,1% e otimista 3% ao ano. Enfim, vou passar bem rapidamente aqui pelo cenário de gás. A ideia aqui foi incorporar o impacto do GNL, né, nos mercados. Isso cria uma nova condição, afeta a curva de oferta doméstica, né, ainda mais depois do GNL americano. Acho que essa foi a quebra aí de paradigma, vamos dizer assim, desse mercado, né? Na medida em que o gás de GNL passou a ter um custo mais baixo, né? E, de outro lado, uma expansão da oferta doméstica que pode fazer com que o Brasil deixe de ser importador, ou seja, tenha uma oferta bastante expressiva aqui. A gente estimou dois cenários, Brasil importador e Brasil exportador. No importador, o teto de preços a gente pode ter como a paridade de importação, nesse caso, e Brasil exportador, você teria um piso de preços que seria o Henry Hub.